Uma perguntinha que chegou pelo nosso blog aí, novotempo.com/na mira da verdade. Quem mandou foi o Marco Antônio. Deixa eu colocar ela aqui pra gente dar uma olhadinha. O Marco Antônio mandou dizendo o seguinte. O Marco Antônio ele é de São Paulo, Campinas, São Paulo. E ele participou com a seguinte questão. Diante da dúvida do que se pode comer, poderiam me explicar os versos 17 de Marcos 7 e alguns versos anteriores? Ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos, assim como em Romanos 14:14 e Timóteo 4:5. Vamos ver o que está dizendo aqui Marcos 7. Eu vou ler aqui primeiro os versos 15. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa é que faz com que ela fique impura. Aí depois, o verso 17 diz o seguinte: quando Jesus se afastou da multidão, entrou em casa e os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa comparação. Então Jesus disse: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago e depois sai do corpo. Aí Jesus ainda disse, com isso, ele quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Olha aí, professor, como que a gente entende isso? E quando a gente vai lá para Romanos 14, a partir do verso 14, também diz o seguinte: por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Mas se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura por ele. Se você faz com que um irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo em nome, ou melhor, não está agindo com amor. Olha só, duas chapuletadas aí, meu amigo. Quero ver como é que você sai dessa. Quantos A pergunta é minutos capciosa, hein? Hã? Nós temos tempo para responder as duas nesse bloco? Temos tempo para responder, sim. Pode responder. Então vamos lá. Veja, primeiramente, amigo telespectador, nós precisamos muito analisar bem as implicações de nossas conclusões bíblicas, né? Se Jesus estivesse em Marcos 7, Paulo em Romanos 14, abolindo as leis dietéticas de Levítico 11, nós teríamos aqui um certo problema. Por quê? Vou começar a ler o verso 1, só o verso 1 de Levítico 11 e também o verso 2, para você perceber quem criou as leis dietéticas da Bíblia. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: digam aos israelitas, de todos os animais que vivem na terra, estes são os que você podem comer. E aí segue a listagem que diferencia animais puros e impuros. Eu lhe pergunto, será que Jesus estaria corrigindo a Deus? Será que Paulo estaria corrigindo a Deus? É um tremendo absurdo pensarmos isso. Primeiro, porque de acordo com João 10, verso 30, Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. O Deus que deu as leis acerca dos alimentos imundos no Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O mesmo Deus que inspirou Levítico 11 é o Deus que está falando em Marcos capítulo 7. Ok? Então esse é o primeiro ponto. Agora aí, professor, só leia para mim o verso 19 na sua versão. Quero ver uma coisa. De qual verso? É o verso 19 do capítulo 7 de Marcos. Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Isso? Aqui na minha está escrito, com isso Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Então, a tua tradução, Tito, é uma tradução livre. Uhum. Por isso que eu nunca recomendo essas traduções em estudo da Bíblia. É verdade. Okay? Então isso não está no original. Não. É importante assim. A gente destacar isso, hein? As traduções livres são traduções interpretadas. Uhum. Então nós devemos sempre priorizar as traduções literais. A NVI já não é livre, então? Já não é livre. A NVI, a Almeida Atualizada, Nova Versão Transformadora, a Tradução Ecumênica, Bíblia de Jerusalém, né? Então, essas já não são traduções livres, nós podemos usar bem nos nossos estudos. Né? E Jesus está querendo dizer que todos os alimentos se tornem puros. Isso, e aí agora eu vou explicar aqui
O que significa? Então, perceba bem, amigo telespectador e ouvinte, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo. Então, Jesus não iria aqui corrigir a Deus, sendo que Jesus e o Pai são um, em natureza, não é? E Paulo não iria também estar querendo corrigir ao Deus do Antigo Testamento, até porque a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento. Então, nós temos que entender Marcos 7 e Romanos 14 no seu devido contexto. E aí as coisas ficarão claras. Quando Cristo disse, quando Marcos disse que Cristo considerou puros todos os alimentos, devemos ver em que contexto ele está dizendo isso. Então vamos ver aqui alguns versos, a partir do verso 1 de Marcos 7. Os fariseus e alguns mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus. Viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Veja, os fariseus não viram os discípulos comerem carnes imundas aqui no contexto. Os fariseus viram os discípulos comerem com as mãos impuras, porque havia um ritual cerimonial de purificação em que eles lavavam as mãos várias vezes para que ao tocar no alimento, esse alimento não fosse contaminado. E aí ao ingeri-lo, eles se contaminassem por esse alimento. Então, a questão no contexto não é carne imunda, até porque não tinha carne imunda na mesa de um judeu. Isso é óbvio. A questão é lavar as mãos como um ritual de purificação. E isso é chamado, aqui no versículo 5, de Marcos 7, de a tradição dos anciãos, que eram mandamentos orais. Okay? Então, quando Marcos diz que Cristo considerou puros todos os alimentos, a resposta é simples. Ele considerou puros todos os alimentos, independente de lavar ou não as mãos, naquele ritual de purificação. O contexto é muito claro. E se você ler Marcos 7, juntamente com Mateus 15, aí é que a charada fica resolvida. Por exemplo, no verso 20 apenas de Mateus 15. Pode ler do verso 1 ao 20, mas no verso 20, essas coisas tornam o homem impuro, que é pensamentos maus, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, não é? Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. É claro o contexto, não tem como ser diferente. E quanto a Romanos 14, resumidamente, você tem que avaliar que em Romanos 14, e também ali nos versos, verso 2, Paulo está lidando com um problema com o qual ele lidou em Corinto. Em 1 Coríntios 8, Paulo está trabalhando a questão das carnes sacrificadas a ídolos. Então, quando Paulo fala acerca de não julgar um irmão por causa de certos alimentos, ele está dizendo o seguinte: ninguém deve julgar ninguém se alguém decide ou não comer uma carne que houvesse sido sacrificada de um templo pagão e depois fosse vendida no açougue. Então, o contexto de Romanos 14, comparando esse capítulo com 1 Coríntios, escrito ali pela mesma década, você percebe que o problema era esse. Então, nós temos que ter muito cuidado antes de chegarmos à conclusão de um texto bíblico, fazermos uma análise mais contextual, porque aí sim estaremos aprendendo aquilo que Deus intencionava ensinar-nos.